Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica de Gênesis até Apocalipse. Muito obrigado por estar aqui. Nós vamos iniciar hoje a nossa leitura de número 77. Vamos ler Juízes do capítulo 8 ao capítulo 9. Pegue o seu chá, o seu café, a sua água, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Vamos lá? Juízes 8. A derrota final dos midianitas. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que vocês não chamaram quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? E então tiveram uma discussão muito forte com Gideão, mas ele lhes disse: o que fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo das famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou Oreb e Zebe, os chefes midianitas, a vocês. Que foi que eu fiz, que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Então Gideão e os 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Salmuna, e os homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna. Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu resgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali, mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado a Gideão. Disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. Zelba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército de todo o exército dos povos do deserto. Restavam apenas 15.000 homens, 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto a leste de Noba e Joquebeá e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas eles os perseguiram e os prendeu. E o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha para a subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhes fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembraram de quando me menosprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zelba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então pegou espinhos de planta do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com que se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: pareciam com você, todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não teria matado vocês. E disse a Jetero, seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada, ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zelba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zelba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja o nosso governador. E depois de você o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: mas vou fazer um pedido, cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso foi feito dos enfeites, dos colares e das roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os efeitos que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, a sua cidade. E todos os israelitas abandonaram a Deus e iam para lá adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. A morte de Gideão. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém e ela lhe deu um filho. Gideão pôs o nome nele de Abimeleque.
Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiézer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente, adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Perite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Olha só que coisa impressionante, né? Aqui no final do capítulo 8, a gente já pode perceber que, apesar do Senhor vir sobre Gideão, conversar com Gideão, utilizar de Gideão para que seja um instrumento de libertação para o próprio povo, o próprio Gideão dava ao povo ídolos. O próprio Gideão fazia o povo se corromper, porque na época dos juízes, não era porque alguém era levantado por Deus que era uma pessoa que era santa. Não era uma pessoa que era uma pessoa literalmente segundo o coração de Deus. Ele simplesmente era usado como um instrumento para que o Senhor, por pena do seu povo, que se corrompia, que se perdia e que era dominado por outros povos daquela terra, intervinha com a situação. E o que isso traz a nós? Às vezes, as coisas que Deus faz na nossa vida não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que a gente está fazendo por Ele. Às vezes é só pura misericórdia do Senhor e não algo que a gente possa ter feito. E isso é muito bom para nós, porque nós não temos capacidade nenhuma de só fazer aquilo que é bom diante do Senhor. E se nós fôssemos julgados dessa forma, nós nunca conseguiríamos, de verdade, receber nada de bom do Senhor, porque a gente não mereceria. Nunca. A gente acabou de ver que o povo não merecia um libertador, Deus mandou um libertador, mas esse libertador também era tão corrupto quanto o povo. Por isso que Cristo teve que vir de uma forma sobrenatural, porque se ele viesse da mesma forma natural, ele ia continuar sendo como qualquer outro líder que se corrompe. Mas por ele ser a semente da mulher, por ele ser alguém que não tem a natureza adâmica pervertida e corrompida em si mesmo, ele era um homem que não tinha pecado. Não só porque ele não cometeu pecado durante sua vida, mas é porque ele não nasceu em pecado, diferente de todos os outros homens debaixo do céu. Vamos continuar aqui? Capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembre que Abimeleque é do mesmo sangue que vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata, tirados do templo de Baal-Perite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofrã, e ali, em cima de uma pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão, mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu, e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até um monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês eu teria que parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar o meu vinho que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e sua família com decência, de acordo com o que eles mereciam? Lembre que o meu pai lutou por vocês, ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas, mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos em cima de uma só pedra e depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é um filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje em Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque.
Aí Jotão fugiu e foi viver em Ber, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Uma coisa muito engraçada é que a gente pode ver que o lugar onde foi proferida essa maldição, ou proferidas essas palavras pesadas, né, foi exatamente num dos montes que Moisés mandou que proferissem tanto a bênção quanto a maldição. Então, quando esse cara se posicionou lá, ele estava literalmente fazendo com que o povo se relembrasse do que aconteceria se não seguisse a lei, nesse sentido. É só um pequeno paralelo, não existe nada disso no texto dizendo que eles se lembraram, mas é só para a gente poder perceber as nuances dos detalhes das coisas que a gente já viu até agora para as coisas que a gente está começando a ver nesse momento. É muito importante porque existe essa conectividade em toda a Bíblia. Às vezes um assunto ele não é mencionado, sendo muito importante em um determinado contexto, porque ele já foi extremamente mencionado em outros contextos. Então é uma construção, é uma narrativa. Se a gente perder o fio da meada daquilo que está sendo construído agora, lá no Novo Testamento a gente não vai entender muitas coisas importantes. Por exemplo, num dos casos, um dos textos mais icônicos de Jesus a respeito dos fins dos tempos, do dia que ele voltaria, é Mateus 24. E no discorrer do discurso de Jesus a respeito de Mateus 24, o que aconteceria antes da antecedência dele? Existe uma menção ao livro de Daniel, falando assim, quem lê entenda, mediante o livro de Daniel. Então, assim, eu preciso, para entender o contexto daquilo que Jesus está falando, eu preciso ir lá para Daniel e entender o que Daniel está falando. E para mim entender o que Daniel está falando, eu preciso pegar todos os outros livros da Bíblia e também lê-los para poder chegar onde é que Daniel falou, porque tudo isso é uma coisa só. Se eu parasse na metade de um livro, eu nunca ia saber o final dessa história. Mas a gente olha para a Bíblia como se fosse uma coletânea, que não fosse uma única coisa, uma única história. Então a gente precisa quebrar essa mentalidade de que só ler um único livro da Bíblia é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa de toda a revelação que Deus nos deu para tomar decisões, para saber quem Ele é e para seguir segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Continuando aqui. A revolta de Gal. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disso. Gal, filho de Ebed, foi com seus irmãos para Siquém e os homens dali confiaram nele. E eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa, depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gal disse, por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão, no entanto Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria, já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele, Gal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso faça o seguinte, durante a noite você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levanta-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul, veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu, não são homens, são a sombra das montanhas. Porém Gaal disse, veja, vem gente descendo bem na nossa frente e um grupo vem vindo atrás da árvore sagrada. Então Zebul disse, onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que deveríamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e seus irmãos.
No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu os homens em 3 grupos e deixou-os escondidos no campo esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e o matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta da porta da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou o sal no chão. Quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com seus homens, pegando um machado, cortou um galho da árvore e pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa, e cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebás, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebás havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas e disse: "Tire a sua espada e me mate, não quero que digam que eu fui morto para uma mulher." Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para sua casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos e como castigo pela maldade dos homens de Siquém. Deus fez com que eles sofressem. Assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando o amaldiçoou. E nós terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Uma coisa muito interessante que a gente pode averiguar aqui é essa luta por poder. Isso na história da humanidade acontece com todos os povos e não é diferente com o povo de Israel. Por que que o rei Davi foi um rei tão diferente assim de todos os demais reis? E por que que ele é falado e dito como rei segundo o coração? Porque ele não fazia isso que esses caras estão fazendo nesse contexto, brigando pelo poder. Davi chegou a ser rei não porque ele queria ser rei, mas porque Deus